Olá, gente, olha eu aqui com mais um vídeo no canal. Muito especial, tá? Que eu senti desejo no meu coração de fazer e espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada pelos novos inscritos. E deixe seus comentários aí, tá bom? Hoje eu vou fazer um maquia e fala, tá? Se você não gosta desse tipo de vídeo, você não assiste. Se você não gosta de vídeo de maquiagem, você não assiste. Se você não gosta de vídeo que fala, não assiste. Esse vídeo é um vídeo muito especial. E ele vai para um público especial demais, tá? Então não me importa se você não quer ver, tá? Porque a pessoa que eu quero que veja, as pessoas que eu quero que ouça esse vídeo são aquelas pessoas que estão neste momento passando por um tratamento de câncer, passando por essa luta aí que só Deus, né, para ajudar a vencer, né? Nós estamos no Outubro Rosa e eu fiquei de trazer uma maquiagem rosa toda semana aqui ou de vez em quando nesse mês. Só que eu senti vontade no meu coração de fazer esse vídeo de maquia e fala, tá? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera e eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que Deus coloca no meu coração, tá? Então eu quero falar pra você, minha amiga, meu amigo também, tá? Jovem, criança, que tá lutando contra essa doença tão terrível, né? Que com fé em Deus, você que está passando por este momento vai passar por isso. Isso é uma luta que você vai vencer. Isso é uma experiência para você ajudar outras pessoas que estiverem passando por este mesmo problema que você está passando e não está em força para continuar, e você vai ajudar essas pessoas, tá bom? Durante muito tempo na minha vida, lá quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha um medo tão grande de falar nessa doença, gente. A palavra câncer, quando eu falava, parecia que atraía, sabe? E eu tinha medo de falar, é uma coisa que eu já associava à morte. Mas hoje em dia, graças a Deus, com a medicina muito evoluída, existe cura, e quanto mais cedo ser diagnosticado, mais chances de cura tem. Então, por isso que o autoexame é muito importante, por isso que você está sempre no médico fazendo o seu preventivo, fazendo os seus exames, é muito importante, porque quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você vai conseguir combater, tá? Eu vou falar, eu não sou muito boa de coordenação motora, de falar e fazer as coisas, mas eu vou tentar ser aqui o mais natural possível, tá? Eu vou começar a limpar minha pele com um pouquinho de água micelar que tem aqui. Eu já tomei banho, tá? E aí eu vou colocar essa água micelar aqui, ó. Acabou. É da Ruby Rose, tá? A água micelar, ela serve para limpar a sua pele, tá? Então a água micelar vai tirar toda a impureza que a sua pele ainda tem, tá? Porque o banho, o sabonete não tira toda a impureza da pele, tá? Então a água micelar vai vir como um tônico para limpar, tá? Então, deixa eu falar, gente. Essa doença é uma doença muito difícil, como eu falei, a qual eu sempre tive medo, sabe? Eu sempre pensava que se eu falasse o nome dela, eu iria atrair ela, né? E aí depois eu fui crescendo, e aí eu fui vendo que os casos mais frequentes são hereditários, né? E tem, lógico, que como toda doença tem exceção, você pode nunca ter ninguém na família com essa doença e você adquirir ela, né? Hoje em dia as pessoas falam, os médicos falam, né, que ela é associada à má alimentação, a fumo, a bebida, a estresse. Também tem algumas pessoas, alguns médicos que falam que tristeza emocional, né, mágoa, essas coisas assim, pensamentos ruins também atrai, né, essas coisas. Só, gente, que eu não sei se isso é verdade, tá?
Eu ainda fico com aquela coisa de ser hereditário e também realmente com fumo, bebida. Só que também eu já vi casos de pessoas que nunca beberam, tá? Nunca fumaram. Eu já vi casos de pessoas que nunca beberam, nunca fumaram e adquiriram câncer de pulmão, né? Então eu acho que isso é muito relativo, né? Eu acho que a minha mãe costumava dizer pra mim quando eu ficava doente, ela falava assim: Renata, a doença não nasceu pra dar em árvore. Minha mãe falava isso pra mim. Ela falava: a doença nasceu pra dar em você, né? Agora eu vou passar essa água micelar aqui, tá? Da Ruby Rose. A água micelar, ela serve pra você hidratar a sua pele, tá? Quando você passa a água micelar, ela limpa, né? E aí você sabe que o nosso corpo ele é bastante água, né? Ele é feito mais de água. Então a água micelar é para limpar e a água termal ela é para hidratar a pele, tá? Então quando você passar a água micelar para limpar a pele, você joga um pouco de água termal para sua pele absorver essa água e ficar bom, tá? Gente, esse vídeo fica longo, me desculpa, mas eu tô querendo ser o mais natural possível, eu tô conversando com vocês, tá? É como se vocês estivessem aqui comigo. Então, gente, a minha mãe falava pra mim: Renata, a doença, ela não nasceu pra dar em árvore, a doença, ela nasceu pra dar na gente, né? E cabe a gente entender e aceitar da melhor forma possível e tratar aquilo que tem que ser tratado, cuidar daquilo que tem que ser cuidado, né? E aí eu aprendi isso com a minha mãe, tá? Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito paranoica. Então, qualquer coisa eu acho que tô morrendo. Então, toda vez que eu sinto alguma coisa diferente, toda vez que eu passo por alguma coisa diferente, eu chego pros meus patrões que são médicos e já falam: eu tô morrendo, eu tô não sei o que, eu tô com isso, tô com aquilo outro. E ele falava: não, Renata, calma, não é assim, você não tem histórico na família, você não é assim, você não tá na idade disso ainda, que não sei o que lá. Isso quando eu era mais nova, tá, gente? E aí eu fui crescendo, né? E fui aprendendo e adquirindo experiência de vida, né? E quando eu tô com algum problema, que eu acho que é algum problema, porque nós seres humanos temos a infelicidade de achar que qualquer problema da gente é um problema que, ai meu Deus, eu tô com isso e tô com esse problema enorme e não sei o que vou resolver, meu namorado me deixou, eu perdi meu emprego e perdi não sei o que, isso acabou com a minha vida. Eu era assim, até que eu entendi. Vou pegar um creme aqui de hidratação, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, que é muito bom, que ele é um hidratante prime, anticraquelamento e secagem rápida. Então eu não preciso passar prime, tá? Quando eu passo ele. Então eu vou passar um pouco aqui no meu rosto, tá? Passar bem pouquinho, porque ele é bem bom, tá? Ó, aí eu vou passar com o dedo aqui mesmo, porque a automaquiagem, ela usa muitos dedos, a automaquiagem, apenas a maquiagem profissional que usa pincéis, tá? Então, gente, eu fui crescendo e aprendendo, né? E aí, quando eu comecei a ter esses pensamentos de achar que os meus problemas eram os maiores do mundo, de achar que a minha vida era ruim por causa de bobeira, eu fiquei com um pensamento assim: caracas, tantas pessoas passando por problemas maiores do que o meu, realmente problemas mesmo, né? Aí eu pensei: caraca, se eu for no hospital do INCA, gente, isso é eu falando comigo mesmo, né? Eu falei: se eu for no hospital do INCA agora, eu vou ver o que realmente é tristeza, eu vou ver o que realmente é problema, o que realmente é doença. Crianças, né? Recém-nascidos, adolescentes, crianças de 10 anos fazendo tratamento de câncer no INCA, né? Hospital do Câncer. Então, assim, aquilo ali é problema. Aquilo ali é dificuldade da vida. Mães, beijo pra vocês, mães guerreiras, mães lutadoras, mães que tiram força de não sei da onde, que moram em outras cidades, sabe, gente? Interior de cidades, e tem que acordar de madrugada para pegar o seu filho e levar para um hospital maior
para fazer um tratamento de câncer. Se você pegar a reportagem, você vai ver aí de interiores, de cidades, de mães que saem 3, 2 horas da manhã, meia-noite, em ônibus, em vans que juntam pessoas que vão para o mesmo lugar para tratamento, que estão ali com seus filhos na beira da cama, lutando, orando, pedindo a Deus para salvar os seus filhos, para curar os seus filhos. Então, essas mães merecem, parabéns para você, mãe, que luta aí pelo seu filho, que passa, que sofre, que sente a dor do seu filho, tá? Muito parabéns, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras. Não existe Dia das Mulheres, sabe? Para mim, não existe Dia das Mães, porque todos os anos, todos os dias, vocês, mulheres, merecem, palmas, porque vocês são guerreiras, guerreiras fortes, tá? Eu vou passar também um pouco desse sérum aqui, da Ruby Rose, tá? Que é um sérum hidratante, tá? Ele é enriquecido com vitamina B5 e vitamina E, tá? Eu vou passar um pouco aqui também, aqui na minha área T, tá? Então, vocês, mulheres, vocês merecem todos os seus dias, não é só 2 dias no ano, não. Todos vocês merecem muito mais, que vocês são muito guerreiras, mães que levam os filhos nas costas, tá? Então, minha admiração por vocês, meu amor por vocês, tá bom? Gente, como eu falei, eu tô falando nesse vídeo realmente o que Deus está colocando no meu coração, é o que eu tô sentindo, tá? Então, eu sou muito... vocês são exemplo de mulheres, tá? E eu quero falar também agora com vocês, mulheres que estão lutando contra essa doença. Oh, meu Deus do céu! O que eu posso falar para vocês nesse momento tão difícil? O que eu posso falar para vocês nesse momento que vocês, às vezes, muitas das vezes, perderam a fé? Que muitas das vezes... Ai, gente... eu não quero chorar, não. Ai, meu Deus. Eu não quero chorar, não, gente. Vocês, mulheres, que muitas das vezes perderam a fé. Vocês que muitas das vezes, mulheres, perguntam para Deus... Por que vocês estão passando por isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu tenho meus filhos para cuidar. Meu Deus, eu tenho meus filhos para criar. Meu Deus, eu vou deixar esse mundo e vou largar os meus filhos. Porque a mãe, quando ela tem filho, ela pensa muito nos filhos, gente. A mulher, quando tem filho, ela não pensa em... eu vou morrer, eu vou não sei o quê. Ela pensa nos filhos. Meu Deus, eu vou deixar meus filhos. Meu Deus, como é que vai ficar meus filhos? A mãe é assim. Eu via isso pela minha mãe quando estava doente. Eu vejo isso pelas minhas irmãs, né? Que a primeira coisa que ela vem no pensamento delas, meu Deus, meus filhos, como é que vai ficar meus filhos? A mãe, ela pensa muito nos filhos, né? Em vez de pensar nelas mesmo. Então, você mãe, você mulher que está passando por isso nesse momento, que está perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos, que tem uma criança, eu não me lembro se ela é doente ou ela é endemoniada, né, na Bíblia, né? E os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Porque a gente, em ser humano, tem a infelicidade de quando vê uma pessoa doente ou uma criança doente, a criança, quando tá doente, o ser humano fala, tá pagando o erro dos pais. Tá pagando porque o pai fez isso, porque os pais fizeram isso. Tá pagando porque os pais falaram isso. Ou então, quando a pessoa tá doente... Aí o ser humano ruim de alma, de espírito, ela fala, tá passando por isso porque tá pagando alguma coisa. Porque tá pagando o que fez pros outros. E a palavra de Deus diz que não existe isso, não existe essa forma de pagamento. Deus não é um Deus que cobra, Deus não é um Deus que fere porque a pessoa fez alguma coisa. A palavra de Deus diz que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, tá? Aquilo que a gente fez, Deus não lembra mais. Deus não é um Deus que fica martelando, porque fez aquilo no passado, agora vai pagar, porque o ser humano é assim,
tá? Mas Deus não é assim. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Isso significa que o dia seguinte já passou, Deus já não lembra o que você fez no dia anterior, aquilo que você fez ele já não lembra mais, tá? Às vezes a nossa mente é que acusa, a nossa mente é que nos acusa, o inimigo é que nos acusa, mas Deus ele não lembra. Então esse negócio de apontar, tá pagando por aquilo que fez, isso não existe, tá? E nessa passagem na Bíblia Deus fala isso, né? Fala sobre isso, que os discípulos perguntam, quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Eu vou fazer minha sobrancelha agora com esse quarteto da Vult aqui. Vou pegar essa pomadinha aqui e vou passar um pouco aqui. E os discípulos perguntam, a ver aquela criança, agora eu não me lembro, gente, me desculpa, se é uma criança ou um jovem, tá? Ai, meu Deus. E eles perguntam, quem pecou, seu pai ou sua mãe? E Jesus fala, nem seu pai, nem sua mãe, tá? Mas é para a glória de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes... Deixa eu te falar uma coisa com vocês. Gente, eu tô falando isso para quem acredita em Deus, tá? Você que não acredita, você que é ateu, ou você que tem outra religião, eu respeito de todo o meu coração, porque a gente tem que respeitar a escolha dos outros. Então, eu respeito a sua escolha. Se você é ateu, se você é outra religião, eu respeito do fundo do meu coração. Eu tô falando da minha fé, tá? Da minha religião, da minha fé. Porque sem Deus eu não seria nada. Porque Ele é a única pessoa que quando eu tô no fundo do poço, querendo às vezes tirar minha própria vida, como já pensei nisso, Ele foi a única pessoa que me tirou deste lugar. Então é Ele que eu devo a minha vida. Então eu tô falando sobre a minha fé, tá? Então eu vou explicar uma coisa. Quando Ele fala nem seu pai, nem sua mãe, mas para a glória de Deus, Ele tá querendo dizer que às vezes acontecem coisas na nossa vida que tem que acontecer, tá? Que isso tem que acontecer. Porque deixa eu falar uma coisa, gente. A nossa morada não é aqui. A nossa vida não é aqui. Isso aqui é uma casca, tá? Isso aqui é uma pele, tá? E quando você não estiver mais aqui, isso aqui vai apodrecer, tá? Isso vai virar carniça. Isso vai dar bicho, tá? Os bichos vão comer isso aqui, ó. Isso aqui que você tá vendo, os bichos vão comer, tá? Isso aqui vai ficar aqui. Do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Então isso aqui vai ficar aqui. Os bichos vão comer, tá? Isso aqui vai apodrecer, vai feder. Isso aqui vai ficar aqui. Então Cristo, ele não tá preocupado com isso aqui. Ele tá preocupado com isso aqui. É com o seu espírito, é com a sua alma, é com aquilo que você tem dentro de você. Porque é isso que vai sair de você quando você não estiver mais aqui, tá? Então, a nossa morada não é aqui. Então, Cristo, ele não está preocupado com o seu corpo. Se você ficar enfermo e morrer, ele vai estar com você e ele vai te levar para um lugar especial. Então, a gente morrer, a tristeza, para quem está aqui, para quem vai velar você, para quem vai sentir a sua falta, como eu sinto a da minha mãe. Isso é ruim. Mas Cristo está preocupado com você, com o seu espírito, com a sua alma. Então é isso que ele vai tirar de você quando você não estiver mais aqui. Então é isso que ele está preocupado. Então quando ele fala que não é seu pai nem sua mãe, mas para a glória de Deus, é porque às vezes, gente, a gente tem que passar por algumas dificuldades na vida, a gente tem que passar por alguns problemas na vida para entender que nós não somos nada, tá? Porque existem pessoas que porque tem uma cor de pele diferente, porque tem uma cor de olhos diferente, porque tem um status social diferente, acha que é melhor do que alguém, tá? E Cristo traz a gente lembrar que nós não somos nada, que perante a carne e as dores e as enfermidades, nós somos iguais, tá? Então, eu adoeço, você adoece, eu morro, você morre, indiferente da sua cor ou da sua classe social, isso vai acontecer com todo mundo, com todos nós
isso vai acontecer. Nós vamos envelhecer e vamos morrer, nós vamos ter doença e vamos morrer, tá? E Cristo traz isso para lembrar que não é mal, isso não é mal, tá? Isso é uma coisa que a gente vai passar e nós vamos vencer, porque nós morremos em Cristo, nós somos mais que vencedores, tá? A palavra de Deus diz que há festa no céu para um pecador que se arrepende. E há festa no céu para aquela pessoa que morre, crendo que existe um depois, crendo que existe um amanhã em Cristo, tá? Eu não tô aqui pregando religião não, tá? Então não vem aqui fazer cholumela no meu vídeo, falar asneira no meu vídeo, falando que eu tô pregando religião. Não tô pregando. Apenas estou falando da fé que eu entendo e que eu creio, tá? Então, gente, quando ele fala isso, né? Ele tá sendo só claro sobre isso aí, tá? Que tudo na vida nós iremos passar, tá? A gente, como diz a minha mãe, a doença, ela tá aqui para dar na gente, tá? A doença tá aqui para dar na gente. Então, se a gente vai morrer ou não, Cristo não tá preocupado com isso, tá? Ele tá preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Como você vai passar dessa jornada para outra, tá? Então, não fique triste se você está passando por algum problema, né, sobre isso e você, de repente, não vai mais estar aqui. Creia em Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, tá? Quando ele fala sobre isso, ele está falando que ainda que você morra, se você crê nele, você vai viver, tá? E quando ele diz você vai viver, ele está dizendo em outro mundo, tá? Em outro ar, tá? Em outro mundo, tá? Então, não se preocupa, tá? Com o que você está vivendo agora, tá? Os médicos, ele não tem poder para nada, tá? Os médicos podem chegar para você agora e dizer para você assim, ó, dona fulana, eu quero dizer para você agora que a gente já fez tudo que a gente poderia fazer e a gente agora não pode fazer mais nada, tá? Ele vai dizer isso, mas a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Então, se ele tem se Deus tem uma obra na sua vida, você não vai morrer, tá? Se Deus tem uma obra na sua vida, por que vou dar exemplos para vocês. Por que tem pessoas que levam aí 30 tiros e não morre? E tem uma que leva 1 e morre. Por que tem pessoas aí que levam 10 facadas e não morre? E leva 1, morre? Por que tem pessoas que são curadas do câncer? Aí você pode dizer para mim assim, elas foram curadas do câncer porque fizeram o tratamento e curaram. Mas quem é o Deus da sabedoria? Quem é o Deus que dá sabedoria para os médicos inventarem remédio, inventarem tratamentos? Tudo é Deus. A palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão dele. Então, tudo que nós vivemos aqui é com a permissão de Deus. Então, quando o médico chega para você, tem um tratamento aí, se você fizer, você vai curar, e realmente você se cura, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Assim como tem tratamento que, se Deus não quiser, você vai fazer todo ele e não vai curar. Porque Deus falou que agora não é mais o momento, que agora é o momento dele te recolher, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo de vida. A minha mãe, ela passou 6 anos da vida dela sofrendo, tá? 6 anos da vida da minha mãe, tá? Ela passou sofrendo, tá? A minha mãe, ela chorava dia e noite, tá? Dia e noite a gente via minha mãe chorando, minha mãe gritando, tá?
Sobrancelha é uma coisa complicada, gente. Sobrancelha você tem que ter muita atenção, porque senão sai errado, tá? Então, a minha mãe, ela passou 6 anos da vida dela sofrendo. E nesses 6 anos da vida da minha mãe, eu nunca deixei de ouvir, corrigindo, um dia que ela não pedisse para morrer. Eu passei 6 anos da minha vida, 6 anos da vida da minha mãe chorando, sofrendo, e ela pedindo para morrer, tá? E a minha mãe, ela era uma pessoa que ela era muito rebelde, tá? Agora eu vou passar um corretivo aqui, ó. Vou botar uma gotinha de diluidor, tá? A minha mãe era uma pessoa muito rebelde, tá? E ela, ao mesmo tempo que ela passou sofrendo, ela falava muitas coisas que aqui não convém dizer, tá? Mas a minha mãe era uma pessoa muito difícil, tá? E a gente perguntava para Deus, sabe? A gente, como filho, a gente perguntava para Deus, Deus, por que minha mãe sofre tanto assim, sabe? E ela falava que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer. Mas a minha mãe só chorava, tá? Só chorava e sofria. E toda vez que minha mãe passava mal, ia pro hospital, tá? Chegava lá, gente, a gente falava, nossa, minha mãe agora vai. A gente sofria, minha mãe agora vai, a mãe vai, minha mãe agora vai, a mãe agora vai, a mãe vai morrer, a mãe vai morrer. E minha mãe não morria. Minha mãe voltava para casa. E isso passou 6 anos, minha mãe indo pro hospital, a gente achando que a mãe ia morrer, e a mãe não morria. Um belo dia, a minha mãe começou a entender o que estava acontecendo com ela. Olha só, minha mãe começou a entender o que estava acontecendo com ela. E aí, a minha mãe começou a realmente ser sincera com Deus, né? Naquilo que ela falava. E aí, ela começou a melhorar, tá? Melhorar. E ela começou a melhorar, tá? E aí, um belo dia ela passou mal e ela foi morar com a minha irmã. Nessa época, a minha mãe já estava usando fralda, tá? Nessa época a minha mãe já estava usando fralda. Minha mãe já não falava coisa com coisa. E aí, ela foi morar com a minha irmã, para minha irmã poder cuidar dela, né? Porque ela estava usando fralda, ela não estava comendo mais, né? E aí ela foi morar com a minha irmã. E aí um belo dia, ela já estava bem, gente. A gente achou que minha mãe realmente estava curada do que ela tinha, né? E ela estava muito bem. Aí a minha irmã fez um culto lá na casa dela, tá? Minha irmã fez um culto na casa dela. As irmãs oraram e perguntaram para minha mãe assim: o que você deseja? A minha mãe falou assim, gente, foi a primeira vez que a mãe falou isso, tá? Depois de 6 anos. Minha mãe falou: eu quero ser curada e eu quero voltar a caminhar na igreja. Quero voltar a ir para a igreja. Acabou o culto. Uma irmã chamou minha irmã. Gente, agora eu vou pegar essa base aqui que eu cortei, ó. Tem muita base aqui dentro, tá vendo? E eu vou colocar aqui na minha pranquetinha, tá? Eu vou pegar esse negocinho aqui, ó, que vem com a minha pranquetinha. E vou pegar um pouco de base, ó. Vou colocar aqui. Então, eu vou colocar uma gotinha de diluidor, só para ela ficar uma base mais fluida, tá? O que é uma base mais fluida? É uma base mais líquida, tá? Então, gente, como eu falei, acabou o culto. E aí a irmã da igreja chamou minha irmã
e falou pra minha irmã assim: a sua mãe não vai mais ficar com vocês, tá? Ela não vai mais ficar com vocês. Sua mãe, ela falou assim: a sua mãe não vai mais andar com vocês. Na hora, a gente não entendeu, tá? Na hora, a gente não entendeu o que a irmã queria dizer. Mas a irmã tava falando ali que a minha mãe ia morrer, tá? A gente não sabia. Deus já tinha mostrado a ela. Ela simplesmente falou pra minha irmã: a sua mãe não vai mais andar com vocês. Sua mãe não vai mais estar com vocês. E aí, gente, passou uma semana. Foi só uma semana, gente, que passou. Minha mãe ficou muito ruim. A minha irmã acordou de madrugada. A minha mãe tava quase sem respirar já, tá? A minha mãe já tava quase sem respirar. A minha irmã acordou, começou aí me ligou, desesperada. Minha mãe não tá respirando, minha mãe não tá respirando. Minha mãe praticamente morreu em casa. Minha mãe não tá respirando, minha mãe não tá respirando. Eu falei: calma, Luzimara, que eu achei que não tinha nada demais. Eu falei: ela deve estar dormindo ainda. Ela: não, Renata, minha mãe não tá bem. Aí eu comecei a ligar aí liguei pra minha irmã. Falei: ó, vai lá pra casa da minha irmã, da Luzimara, porque minha mãe não tá bem, a Luzimara tá desesperada lá. A minha irmã foi pra lá, chegou lá, eu desesperada no trabalho, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu ligando para minhas irmãs, as minhas irmãs, ninguém atendia, tá? E aí, quando eu consegui falar com uma irmã minha, a minha irmã pegou só falou assim: minha mãe tá morrendo. Gente, meu Deus do céu, abriu um buraco no chão. Eu fiquei desesperada, eu no trabalho, não tinha o que fazer. Eu liguei pro meu patrão, falei: minha mãe tá morrendo, minha mãe tá morrendo. Ele falou: Renata, a sua mãe deve estar com a glicose baixa, com a insulina baixa, não sei lá o que ele falou, agora eu esqueci, que minha mãe tinha diabetes. Ela deve estar com a glicose baixa, acho que foi glicose que ele falou. Coloca açúcar na boca dela, coloca muito açúcar na boca dela. Só que eu não consegui falar com as minhas irmãs. Nessas alturas, as minhas irmãs já tinham levado a minha mãe pra UPA, né? E eu não consegui falar com as minhas irmãs pra fazer isso, né? E aí, quando as minhas irmãs me ligou, foi só pra dar a notícia que minha mãe já tinha morrido, tá? O que eu tô querendo dizer com isso pra vocês? O que eu tô querendo dizer com isso? Não é a sua vontade, tá? Não é a sua vontade. E ela não morria, porque ela tava sofrendo e ela queria morrer. Quando ela queria viver, quando ela quis viver, foi a hora que Deus falou: agora você não vai ficar mais aqui. E aí a minha mãe faleceu, tá? Então, gente, a palavra não é sua. A palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Então, se você tá aí fazendo um tratamento de câncer e o médico chegou pra você e disse: ó, fulana, não tem mais jeito, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, não tem mais o que fazer, faça como aquele servo da Bíblia que virou a cara para a parede e clamou a Jesus. A palavra de Deus diz que tem um servo de Deus aí. Eu não quero falar nome, gente, porque eu não quero me embaralhar, tá? Mas eu acho que é Ezequias, se eu não me engano, tá? Quem souber essa história da Bíblia aí me corrige aí, tá? Mas se eu não me engano, foi Ezequias, tá? Que o profeta chegou na casa dele e falou que ele ia morrer, né? Falou: arruma sua casa que você vai morrer. E ele, sabe o que ele fez quando o profeta deu a palavra para ele de morte? Ele virou para a parede e lá começou a clamar a Deus, tá? Falando: Senhor, falando o que ele queria falar com Deus, tá? Porque o que você fala com Deus é muito particular seu, tá?
Então ele falou com Deus o que ele queria falar, tá? Ele falou, a Bíblia diz que ele falou algumas coisas, e entre elas ele falou que era um servo fiel a ele, que ele cria nele, essas coisas assim, né? Que a gente quando ora, fala com Deus. E o que aconteceu com esse cara? Ele ganhou mais 15 anos de vida. Deus olhou para ele, viu tudo o que ele estava falando com Deus, e Deus falou, tenho que reconhecer que o que ele está falando é verdade, né? Porque Deus é um Deus justo. E Deus falou, eu tenho que reconhecer o que ele está falando é verdade, então eu vou ter que ajudar ele aí. Eu sou um Deus que não minto, eu sou um Deus que não volta atrás na minha palavra, o que eu falo está falado. Então Deus falou, tá, eu vou te conceder aí mais 15 anos de vida. E concedeu a ele mais 15 anos de vida. Então, sempre espere a última palavra de Deus, tá? Não espere a última palavra do homem. Não espere a última palavra de pessoas negativas a você. Isso é para qualquer área da sua vida, tá? Isso é para a saúde, isso é para a área sentimental, isso é para a área de emprego, área pessoal. Não espere a última palavra de ninguém. Espere a última palavra de Deus, porque só Ele tem a última palavra, tá? Então você, minha amiga, você, meu amigo, que tá aí, parou agora para assistir esse vídeo por causa do título, né? Eu tô passando por isso, esse título me chamou a atenção, eu vou entrar aí para ver o que essa garota tá falando. Você que passou aí, eu costumo dizer que nada é em vão, tá? Nada acontece sem a permissão. Vou passar um corretivo aqui agora. Nada acontece sem a permissão de Deus, tá? Se você achou que você chegou aqui por acaso, você tá enganada. É porque era a hora de você ver esse vídeo. Sinto muito falar pra você, mas você não chegou aqui enganada, não. Não foi de paraquedas como você tá achando aí, não. Porque Deus queria falar com você, tá? Então você pode estar aí agora desenganada. Você pode estar aí agora chorando, sem saber o que fazer da sua vida. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Não tem mais jeito. O médico falou que já poderia, que já fez tudo o que tinha que fazer por mim. Ele não pode fazer mais nada. Mas Deus pode. Deus pode e vai fazer. Basta você querer. A palavra de Deus diz que se nós tivermos a fé no tamanho de um grão de mostarda e dizer para aquele monte, mova-se, e esse monte se moverá. Aí você fala para mim, Renata, mas por que Deus não faz mais isso? Por que Deus não faz aquilo outro? Por que Deus não curou fulano? Por que Deus não curou Bertano? Deus mudou? Deus não muda. A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta. E jamais filho do homem para que se esqueça daquilo que ele te prometeu. Só que Deus não muda, mas a gente muda. O nosso coração muda. Não adianta você chegar e falar assim, eu creio em Deus. E daqui a pouquinho você fica, será que é isso? Será que ele vai curar? Será que ele vai fazer? Será que ele tem esse poder? Só de você fazer isso, tudo já cai por terra, porque você duvidou, tá? Você duvidou. Você não pode duvidar daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você não pode duvidar, tá? Agora eu vou passar esse contorno aqui, ó, tá? Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Pra dizer pra você que tá passando por esse momento agora tão difícil da sua vida, que você não tem mais fé, não tem mais força, não sabe de onde tirar essa força que você precisa. Existe um Deus que ele ouve, tá? Existe um Deus que ele te vê, tá?
Então, clame a Ele, chame por Ele, que Ele vai te atender, tá? A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não escute, e as suas mãos não estão encolhidas para que Ele não estenda, tá? Então, se você clamar a Ele de coração, gente, mas Deus conhece, tá? Se você clamar a Ele de coração, Ele, gente, eu não tenho dúvida que Ele vai atender você. E Ele vai ouvir você. E se Ele tem um plano na sua vida, Ele com certeza vai restaurar a sua saúde, tá? Gente, agora que eu já fiz o contorno, eu vou passar o pó banana para selar a área de iluminação, tá? Ó, eu vou vir aqui, vou tirar toda a marcação debaixo dos meus olhos, ó, dando batidinhas. Aí eu vou vir com a esponjinha aqui, ó, esponjinha de queijinho. Eu olho pra cima, ó, e vou selando a minha área de iluminação, tá? Eu olho pra cima e vou selando a minha área de iluminação. Então, todo lugar onde eu fiz iluminação, eu selo com pó banana, tá? Ó. Agora que eu já selei com o pó banana, eu vou pegar um pó do tom da minha pele, tá? E vou tirar esse pó, ó. Eu vou varrer todo esse pó, tá? Vou pegar um pó do tom da minha pele e vou varrer todo esse pó banana. Agora que eu já varri, eu vou pegar essa bruma aqui de abacaxi e vou jogar toda na minha pele. Vou esperar secar e já volto. Gente, eu achei que tava gravando, não tava gravando. Gente, desculpa, não tava gravando. Eu usei esse quarteto aqui, ó. Eu comecei com a cor mais clara. Depois fui pra essa cor aqui e depois pra mais escura. E esfumei o olho com essas três cores, tá? Agora eu tô pegando... Gente, desculpa, achei que tava gravando. Agora eu tô pegando branco aqui dessa paleta da Belly Angel, que é baratinha. Tô pegando branco e tô só depositando aqui, ó, no começo da minha pálpebra, pra ficar esse branco aqui, tá vendo? Ó, tá? Agora, gente, eu vou pegar o delineador em gel, um pincel assim, ó, e vou fazer um delineado, tá? Porque eu vou fazer um delineado infinito, tá? Então, eu vou pegar, vou colocar uma gotinha de diluidor aqui, porque eu coloquei, mas já secou. Então, eu vou pegar a gota, vou botar, vou fazer assim, ó. E vou fazer um delineado grosso, tá? Ó. Vou começar do meio. Ó. Eu começo do meio e começo a ir puxando, tá vendo, ó? Comecei do meio e começo a ir puxando, tá vendo? Ó, vou pegar o meu porquinho aqui, ó, pra mim melhor. Ó, eu começo do meio, ó. E vou puxando, tá vendo? Aí agora, na frente tem que ser um delineado bem fino, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Na frente tem que ser um delineador bem fininho. Agora eu vou pegar mais um pouco de delineador aqui. E eu vou começar de dentro pra fora, ó.
porque eu quero que esse delineado fique grosso, tá? Ó. Agora que ele já tá a grossura que eu quero, agora que ele já tá a grossura que eu quero, ó. Ai. Tá vendo? Tem que ser um pouquinho mais grosso. Agora que ele já tá o grosso que eu quero, eu vou pegar a paleta aqui, ó, da Belly Angel, e vou pegar o preto e vou selar, tá? Ó, vou pegar o preto e vou selar, ó. Selei, tá vendo? Tô selando por cima do delineador. E agora por cima do delineador eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma esbarradinha, tá vendo? Ó, por cima do delineador. Só que a gente sabe, ó. Só que a gente sabe que o preto não se esfuma com o preto, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente aprende maquiagem, a gente sabe que o preto não se esfuma com o preto. Então, agora, eu vou pegar o rosa, ó, o rosa, esse rosa aqui, e vou esfumar o preto, tá? Porque a gente sabe que o preto não se esfuma com o preto, tá? Aí, eu vou pegar as bordinhas, ó. Só as bordinhas e vou fazer movimentos de bolinha, tá? E aí, tem que ter paciência, tá? Agora que eu já terminei o esfumado, eu vou pegar o delineador e vou passar na minha linha d'água, tá? Então, gente, voltei aqui já, eu já passei um batom, tá vendo? Então, esse foi o resultado da maquiagem, esse foi o Maqui Fala. Eu queria fazer uma maquiagem como eu fiz, olha, mas também queria falar essas coisas com vocês, tá? Então, se você está passando por esse momento tão difícil da sua vida, você já é uma vencedora, tá? Nunca duvide disso, nunca duvide da sua fé, nunca duvide que Deus pode te curar, tá bom? Seja forte, seja corajoso, tá bom? Se você está passando com algum filho seu por isso, tenha força, mãe, tenha força pelo seu filho, tá bom? Eu vou orar por essas pessoas que estão passando por essa situação, tá bom? Força aí na sua luta, força aí nesse tratamento que você está passando. E Deus é contigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.